Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos precisar de lápis, borracha e tcharam, a sua apostila. Você vai abrir a apostila na página 53 de português e lá na página 53 você pode pausar o vídeo para você encontrar a página e daí voltar a retomar o vídeo para que você não se perca, tá bom? Então vamos lá. Lá na página 53, aqui em cima diz assim, ó, estudo da língua, modos verbais. Na aula passada, a gente fez um resumo, a gente relembrou as coisas que nós estávamos estudando lá na escola e a prof falou para vocês que nós temos 3 modos verbais. Lembram quais são? Conseguem lembrar? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Lembram? Imperativo expressa uma ordem, um conselho ou faz um pedido. O subjuntivo aparece quando eu tenho uma dúvida, quando eu não tenho certeza. E o indicativo é quando eu falo uma coisa com certeza. Lembram disso? Então vamos lá para a apostila. Como que nós vamos fazer hoje? A prof vai lendo aqui, vou explicando para vocês e vocês vão acompanhando aí de casa para a gente fazendo as atividades juntos, tá bom? Então vamos lá. Acompanhe a leitura. Modos verbais. Você já notou que os verbos que usamos podem sofrer alterações de acordo com a nossa intenção? Observe, por exemplo, estas frases. Então vamos lá, a frase letra A. Talvez ele compre um livro. Letra B. Leia este livro. Letra C. Lemos um livro muito interessante. Então nós temos 3 frases e está um pouquinho mais forte ali os verbos. Na letra A é o verbo compre, na letra B é o verbo leia e na letra C o verbo lemos. Então todos eles estão conjugados. Beleza. Nas 3 frases nós percebemos uma intenção diferente. Na letra A diz assim: talvez ele compre um livro. Então essa pessoa não tem certeza. Eu não sei se ele vai comprar. Pode ser que sim, pode ser que não, mas não sabe com certeza. Na letra B, leia esse livro. Pode ser uma mãe falando para um filho que está em casa, né? Alguém mandando, pode ler esse livro. Aqui parece que está mandando, está dando uma ordem. E na letra C, lemos um livro muito interessante. Nós estamos contando uma coisa que aconteceu, que é certeza. Nós, do quinto ano, lemos um livro muito interessante na escola. Uma frase que expressa uma certeza. Então, continua lá. Indique nos quadrinhos a seguir qual das frases acima você usaria para expressar certeza, ordem ou conselho, incerteza ou dúvida. Então agora você vai ler mais uma vez, vai pensar no que a prof falou e vai marcar. A frase que você acha que está falando com certeza, você coloca ali a letrinha do lado, se é A, B ou C. A frase que expressa uma ordem ou um conselho, você vai colocar ali letra B. E a frase que expressa uma incerteza ou uma dúvida, você vai colocar letra A. Então, se você fez isso, vamos continuar lá. Os sentidos de um verbo dependem da intenção do falante e as diferentes intenções são expressas pelos modos verbais. É o que você vai estudar agora. Número 1. Leia a tirinha a seguir e assinale os quadrinhos com as opções adequadas. Então, lá na sua apostila, você tem um quadrinho, uma tirinha aqui. Eu gostaria que você lesse ela. Eu vou ler, mas eu quero que você leia sozinho também na sua casa, tá bom? Então, vamos lá. A vaca usa o rabo para espantar as moscas. A natureza é perfeita, não é? Os animais são preparados para tudo. E você vai observar as imagens, vai observar os quadrinhos, as expressões. Lembra que as tirinhas sempre elas conversam com a gente a partir das palavras e das imagens também. Então vamos lá, na letra A, diz assim: o verbo usar do primeiro quadrinho e o verbo ser do segundo indicam ações que. Então vamos lá. Aconteceram antes da fala dos personagens, acontecerão após
após a fala dos personagens ou acontecem ao mesmo tempo da fala dos personagens. Então, essa pergunta aqui, ela quer saber referente ao tempo verbal. Lembram que os verbos podem estar no passado, no presente ou no futuro? Uma coisa que já aconteceu é passado. Algo que está acontecendo é presente e o que vai acontecer, futuro. Então, você vai voltar na tirinha e vai procurar o verbo usar e o verbo ser. Então, a vaca usa o rabo para espantar as moscas. Usa, o verbo usar está ali. A natureza é perfeita, não é? Os animais são preparados para tudo. O verbo ser está ali, ó, no são preparados para tudo. Então, você vai marcar um X ali na letra A, dependendo, né, do que as ações indicam. Se eles estão acontecendo, se já aconteceram ou se vão acontecer. Então, presente, passado ou futuro. Na outra página, na página 54, na letra B, então, diz assim: ao empregar esses verbos, os personagens têm a intenção de indicar a dúvida quanto ao acontecimento da ação ou a certeza de que essa atividade está acontecendo. Será que eles têm dúvida ou eles têm certeza? Volta lá e dá uma olhadinha. Eles estão falando da vaca que usa o rabo para espantar as moscas, está falando que a natureza é perfeita, que os animais são preparados. Pensa nessas frases. É uma frase que expressa dúvida ou certeza. E aí você vai marcar um X ali. E aí ali embaixo vai ter uma explicação do que é o verbo no indicativo, que eu já tinha falado para vocês no outro vídeo. Então, quando o verbo exprime certeza ou ações que consideramos reais, dizemos que ele está no modo indicativo. Se você quiser sublinhar isso na sua apostila, fazer uma estrelinha do lado, vai te ajudar depois para lembrar, tá bom? Vamos para o número 2. Agora, leia esta anedota e responda às questões. Um professor de matemática pergunta a um aluno: se você tivesse 100 reais em um bolso e 100 reais no outro, o que teria? Com certeza, as calças de outra pessoa, professor. Então, olha só. Aqui nessa anedota, ela está dizendo assim no final ali: que teria as calças de outra pessoa. O que será? O que você entende por isso? Por que será que essa criança disse que seriam as calças de outra pessoa? Letra B. Qual era a resposta que o professor queria ouvir? O que esse professor queria saber dessa criança? A resposta que ela deu tá certa? Letra C. Agora nós vamos registrar aqui na apostila, então você precisa ficar atento para marcar certinho lá. Sublinhe a forma verbal empregada nesse trecho da anedota. Então, nós temos ali um recorte. Se você tivesse 100 reais em um bolso e 100 reais no outro, então essa é a frase. Você vai procurar ali qual é o verbo que tem nessa frase. E ali, esse verbo, né, ele está empregado em uma das formas verbais. Então, vamos lá. Ao utilizar essa forma verbal, o professor indica a possibilidade ou a incerteza quanto ao aluno ter 100 reais em cada bolso, ou a certeza de que havia 100 reais em cada bolso do aluno. Pense um pouquinho, o professor diz assim, ó, como se fosse uma imaginação. Se você tivesse 100 reais em um bolso e 100 reais no outro, quando ele fala assim, se você tivesse, é uma certeza ou é uma dúvida? Pense um pouquinho lá. E aí você vai marcar um X ali no que você acha que está correto nessa letra C. E embaixo tem mais uma explicação que eu também falei para vocês no outro vídeo. E diz assim: quando o verbo exprime ações consideradas apenas prováveis e incertas, dizemos que ele está no modo subjuntivo. Então você vai marcar um xizinho, fazer uma estrelinha, vai sublinhar esse trecho porque ele também é importante, tá bom? Virando a página, na página 55 de português, no número 3, nós temos mais uma atividade. Eu quero que você continue comigo. Você pode sempre ir pausando o vídeo para você marcar um X, para você sublinhar, para que você faça isso bem direitinho. Mas também pode assistir quantas vezes você quiser esse vídeo, tá bom? Vamos lá. Número 3.
Leia o anúncio institucional a seguir e responda as questões. Então, nós temos aqui um anúncio, nós temos ali uma propaganda bem bonitinha, né? Então, olhe lá na sua apostila, é essa propaganda aqui que a prof vai ler. Acompanhe comigo. Vacine seu filho. Cuide da saúde do seu super-herói. Seu filho pode ser super saudável e, para isto, basta levar o seu super-herói para ser vacinado contra diversas doenças em um posto de saúde próximo à sua casa. Afinal, criança saudável é criança vacinada. Procure uma unidade de saúde, leve a caderneta de vacinação e proteja o seu filho. Mais informações, ligue para a ouvidoria da Secretaria Estadual da Saúde, aí tem o telefone, e ali nós vemos que é o governo do estado de Pernambuco que fez essa propaganda. Ótimo! Então, bem bonita, nós temos uma imagem, nós temos letras maiores, letras menores, tudo bem explicadinho. Então, ali na letra A, qual é o público-alvo desse anúncio? Público-alvo, gente, é para quem esse anúncio foi escrito, para quem que ele é? Quando eu faço esse anúncio aqui, para quem que eu quero que leia? Quem que eu quero que fique sabendo desse anúncio? Então, você vai pensar, quem é o público-alvo? E aí você vai justificar, vai colocar o porquê que você acha que são essas pessoas, tá bom? Na próxima aula, nós vamos fazer a correção dessas atividades. Então, vocês vão fazer tudo bonitinho e depois a prof vai lançar um outro vídeo com a correção para você ver se fez certinho ou não, tá bom? Então, vamos lá. Escreve aí quem que você acha que é o público-alvo. Para quem que vocês acham que foi feito esse anúncio aqui? Letra B é uma perguntinha para a gente pensar. Então, eu vou fazer a pergunta e você vai pensar aí na sua casa. Em sua opinião, os anúncios como esse são importantes? É importante fazer um anúncio igual esse da vacinação? Por que será que é importante ter uma propaganda dessa? Pensa lá na sua casa. Se você quiser, depois você vai poder comentar para mim na plataforma por que você acha importante, tá bom? Pode deixar depois do vídeo o teu comentário. Letra C. As formas verbais vacine, cuide e procure indicam. Então, ó, são 3 formas verbais que diz vacine, cuide e procure. Essas 3 palavras, esses 3 verbos, eles estão indicando tempo, conselho ou uma ordem ou estado. Pense um pouquinho e marque um X na resposta que você acha certa. E logo embaixo já tem uma outra explicação que você também vai destacar, vai fazer uma estrelinha, um asterisco, o que você quiser. Quando o verbo exprime ordem ou conselho, dizemos que ele está no modo imperativo. Nós já falamos sobre isso na outra aula. Então, gente, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar a aula de hoje. Façam esses exercícios, voltem, sublimem, marquem. Procurem aqui na plataforma as atividades que já estão disponíveis para vocês fazerem. E na próxima aula a gente vai continuar fazendo alguns exercícios e vamos fazer as correções disso que nós fizemos hoje, tá bom? Um beijão e até a próxima aula!